abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia, percebo que hoje é o nosso melhor domingo e que Deus mesmo já iluminou os olhos do seu entendimento para você entender tudo o que você está procurando ouvir nessa palestra, nessa mensagem, nesses poucos minutos que nós estaremos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, nós pertencemos à Igreja de Cristo em Graça. E como a Igreja é de Cristo, com certeza o pastor também é Cristo. Porque a Igreja de Cristo, ela só tem um pastor, que é o próprio Cristo, não é isso? Se por acaso você participa de algum lugar onde existe um pastor homem, é isso? Então, eu penso que você ainda não entendeu bem o que é a Igreja de Cristo. Porque só há um pastor, que é o próprio Deus, não é isso? Não existe homens, pastores, que lideram, guias espirituais, não é isso? Apóstolos, doutores, que comandam a Igreja de Cristo. O Evangelho diz, Paulo escrevendo a Roma, diz que a Igreja de Cristo é guiada pelo Espírito do próprio Deus. O próprio Deus que guia a Igreja. É isso? Você não precisa de líderes, você não precisa de guias, você tem o próprio Deus que guia você, guia a Igreja de Cristo. O que nós fazemos aqui, que muitos de nossos irmãos fazem, e você também pode e deve fazer, que é falar a respeito dessa palavra maravilhosa, a respeito do Evangelho da Graça, que o próprio Evangelho diz que é a salvação do Filho de Deus. Salvação diária, no nosso dia a dia aqui. Porque a salvação do Espírito, o nosso pastor, desse que nós estamos falando, já tratou, já resolveu, está devidamente resolvido desde antes da fundação do mundo. Agora, a nossa salvação diária, nosso dia a dia aqui, as situações que nós passamos, esse sim você precisa de uma salvação, que é o Evangelho da Graça de Deus, que está registrado de Romanos até Hebreus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que já está aí ao vivo, e gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem para que outros também possam alcançar. Porque a nossa intenção aqui, abençoado, a minha intenção, a intenção do Márcio Ferreira, meu irmão abençoado, a quem eu amo muito, que Deus me aproximou, tenho muita honra de ser amigo desse abençoado, também do João Ricardo, um abraço, João, há algum tempo que eu não te falo, mas sabe que você é muito importante aqui nesse reino, o abençoado que estamos aí trabalhando para que a palavra corra e seja glorificado. Nosso irmão Marcos também, um abraço abençoado para você, sua esposa, sua família, abençoados que trabalham para que a palavra do nosso Pai alcance a outros, assim como nos alcançou. Bom, então vamos aqui tratar de um assunto bem importante e, mais uma vez, gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem e se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que a palavra corra e seja glorificada. E acontecendo assim, alcance a outros, como alcançou a mim, alcançou você, porque isso aqui não depende aqui, isso aqui não tem inteligência humana, pessoal. Não pense porque aquele lá é muito inteligente, fala muito bem, vai explicar e você vai entender. Não vai, não é assim que funciona. Ele pode até explicar e você entender, eu recebo que isso aconteça, mas o entendimento é Deus que ilumina os nossos olhos. Eu entendo, não porque eu sou inteligente, porque Deus iluminou meus olhos. Você entende porque Deus mesmo iluminou os teus olhos e você entende o que é o Evangelho da Graça de Deus, essa palavra maravilhosa, não é isso? Então vamos aqui tratar desse assunto que diz respeito ao Evangelho. Temos sempre um tema, temos sempre um título, que é Apartando os Gentios de Moisés. Olha, abençoado, que coisa tremenda, não é isso? Falamos aqui de gentios porque nós somos gentios. Gentio é todo aquele povo que não é judeu. A Bíblia ela sempre fala de dois povos, né? Geralmente é judeu, aquele povo lá de Israel, não é isso? E o restante que não é judeu, que se chama de gentio, não é isso? E nós não somos judeus, nós somos brasileiros, então se encaixamos aqui nessa parte chamada gentios, nesse grupo de gentios. E vamos aqui falar que o Evangelho ensina, por favor, o Evangelho ensina que devemos nos apartar da lei de Moisés.
Quando falamos de Moisés, não é a pessoa, não é o homem Moisés, mas a doutrina que foi dada a ele pelo próprio Deus, que foi a lei de Moisés com seus 613 mandamentos. Vamos ler aqui um versículo, Atos, olha aqui Atos, estamos aqui em Atos, capítulo 21, no versículo 21, versículo bem conhecido, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo, Lucas escrevendo a respeito do apóstolo Paulo. E acerca de ti, Paulo, falando de Paulo, foram informados que ensinas, olha o trabalho de Paulo, ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, havia lá uma mistura, judeu e gentio, não é isso? A apartar-se de Moisés, se afastar de Moisés. Olha o que Paulo ensinava para os judeus que estavam junto lá dos gentios, a se afastarem de Moisés, da lei de Moisés, dizendo que não devem, olha só, o apóstolo Paulo, ele foi preso, ele morreu, né? Cortaram lá o pescoço dele fora. Mas olha o que ele ensinava, dizendo que não devem circuncidar seus filhos. Imagina, falar isso para um judeu. Nem andar segundo o costume da lei. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. Então veja bem que Paulo chega em Jerusalém, ali na capital da religião, porque naquela época a religião se concentrava ali em Jerusalém, onde estavam os 3 apóstolos mais famosos, não é isso? Depois que Jesus voltou aos céus, Pedro, Tiago e João se juntaram ali em Jerusalém, ali era a capital da religião, não é isso? Tudo partia dali. Então Paulo foi até Jerusalém para conversar com esses 3, e quando ele chegou ali no templo, o que aconteceu? Paulo foi preso. Olha que situação que aconteceu. Paulo foi preso, acusado pelos religiosos, os ali da época, não é isso? Pelos religiosos, a ensinar os judeus a se afastar da lei de Moisés. Pegaram o Paulo, levaram ele lá no Sinédrio, lá em frente lá às autoridades lá religiosas, e perguntaram para ele: você está ensinando os judeus a se afastarem de Moisés? Então ele foi preso. Agora, veja bem, o apóstolo Pedro, que estava ali, Pedro, Tiago e João, esses não, eles ensinavam diferente de Paulo. A religião, eles colocam aí uma amizade, eles colocam aí um tererê entre Paulo e Pedro, que eram amiguinhos. Não. Quanto à doutrina, eles nunca foram amigos, porque Paulo ensinava de uma doutrina e Pedro ensinava outra doutrina. Olha só, nós acabamos de ler aqui que Paulo ensinava os judeus a se afastarem de Moisés. Olha o que Pedro ensinava. Gálatas, avance um pouquinho aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo do que ensinava Pedro. Mas quando vi, olha só, quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, então não estava ensinando igual a Paulo. Disse a quem? A Pedro. Pedro era o principal da circuncisão. Disse a Pedro na presença de todos. Isso aí foi na frente de todos. Se tu, sendo judeu, Pedro era judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque, olha só, aqui está o que fazia o apóstolo Pedro. Porque obrigas, olha só, não é um favor, não é um pedido, obrigas os gentios a viverem como judeus. Então, abençoados, existe aqui uma diferença muito grande. Pedro obrigava a todos os gentios e os judeus a judaizar, a viver de acordo com a lei de Moisés. Tem que cumprir a lei de Moisés, tem que batizar, tem que jejuar, tem que ir no monte, tem que fazer todas aquelas coisas, 613 mandamentos, as ordenanças da lei. Isso que Pedro obrigava. Agora, Paulo, o que Paulo ensinava que nós acabamos de ler aqui? Vamos ler aqui de novo, ó. Acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastar de Moisés. É o contrário. Pedro obrigava a fazer. Paulo ensinava a se afastar de Moisés. Havia aí uma diferença. Pedro obrigava a andar segundo o costume da lei.
Não é que era assim um pedido, não, ele obrigava, está bem claro aqui, porque obrigas os gentios a judaizar, obrigas os gentios a viverem de acordo com a lei de Moisés. Então, abençoados, veja bem, vamos falar um pouquinho a respeito aqui desse assunto, bem tranquilo, não é isso? E veja bem, quando Cristo morreu ali na cruz, nós cremos fielmente nisso, todo cristão crê nisso, que Cristo morreu e ressuscitou, mas quando isso aconteceu, ali terminou a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que a lei acabou quando Cristo morreu e ressuscitou. A lei que Pedro obrigava os gentios a praticar. Isso depois, essa obrigação que era imposta por Pedro, Tiago e João, foi depois que Cristo morreu, depois do cumprimento desse versículo, Romanos capítulo 10, versículo 4, que acabou a lei, mas mesmo assim eles obrigavam a eles a judaizar. Mas acontece, abençoados, que mesmo com o final da lei, o templo ali continuava de pé, ali onde prenderam Paulo, ali onde ele foi julgado, ali onde era oferecido os sacrifícios da lei. O templo continuava de pé. E essa informação que a lei havia terminado, que a lei de Moisés tinha sido abolida, não era conhecida. Veja bem, mesmo Cristo morrendo lá na cruz, o mistério continuou. Não se sabia, até Paulo chegar e falar, ó, Cristo é o fim da lei. Quando Cristo morreu, a lei de Moisés teve fim. E ele ensinava aos judeus, aos gentios, a se afastarem de Moisés. Mas essa informação não era conhecida, não é como hoje, não é isso? Que uma informação hoje, ela é praticamente passada em tempo real, né? Aconteceu e você está na sua casa, no seu telefone, na sua televisão, você está vendo, mas no tempo de Paulo isso não era possível. Então, com o templo ainda de pé, continuava-se vivendo tranquilamente. Então, até o ano 70 depois de Cristo, o povo continuava com a prática da lei de Moisés, como se nada tivesse acontecido. Se você chegasse lá uns 5 ou 6 anos depois da morte de Cristo lá no templo, estavam sendo oferecidos lá os sacrifícios, e parece que a lei não tinha acabado, parece que Cristo não tinha morrido, e no terceiro dia ele não ressuscitou, tudo da mesma maneira. Até no ano 70, não é isso? A destruição do templo, então aí não poderia se mais se oferecer sacrifícios, porque o templo havia sido destruído. Como é que você vai desfilar no sambódromo se o governador destruiu o sambódromo? Não tem como, né? Foi o que aconteceu lá na lei de Moisés. Como é que se ofereceu um sacrifício se o próprio Deus e o próprio Cristo havia destruído lá o templo? E você sabe como é que foi a invasão de Roma, lá o príncipe, lá o rei, lá fulano, lá deu lá, acabou com tudo. Isso é uma história que é verdadeira porque é bem conhecida. Então essa informação foi dada ao apóstolo Paulo. Deus pegou o apóstolo Paulo nesse reino, levou ele até o paraíso, muito embora muitos não creiam dessa maneira, mas está registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e deu a Paulo a revelação desse mistério, que a lei acabou quando Cristo morreu e ressuscitou, e não era mais necessário ninguém praticar os rituais da lei, porque o próprio Cristo cumpriu por todos nós. Paulo ensinava os judeus a deixarem a prática da lei, pois a lei de Moisés teve fim. Simples, abençoado, simples dessa maneira. Não se pode continuar cumprindo uma lei que já foi abolida, que já foi extinta. É como se hoje, por exemplo, alguém quisesse continuar com a prática da escravidão, ter escravos em casa. Por que isso não é possível? Porque, segundo a lei, isso não é possível, porque essa lei já foi extinta. A princesa Isabel lá assinou lá a lei, você conhece a história, então a lei acabou, não pode mais ser praticada. Da mesma maneira, a lei de Moisés, o próprio Cristo aboliu essa lei. O fim da lei é Cristo. As ordenanças que estavam nessa lei, Cristo cravou lá na cruz e acabou. Não se pode mais praticar essa lei. Parece uma coisa muito simples para nós, mas a religião está aí, ó, dia após dia, fazendo ceia, fazendo jejum, fazendo batismo nas águas, matando animal e botando aí na encruzilhada, e acendendo vela, e fazendo sacrifícios, tudo porque a lei de Moisés ensina assim, guardando sábados, não é isso?
porque a lei de Moisés ensinava assim. E Paulo diz, ó, se afaste disso, porque isso já acabou. Cristo ali na cruz deu fim a isso. E mais, quanto aos gentios, os judeus, veja bem, pessoal, a coisa que a graça de Deus, o Evangelho, Deus revelou o meu entendimento, iluminou os meus olhos, e eu entendi. Moisés, os judeus, eles deveriam parar com a lei, porque a lei teve fim. Mas quanto aos gentios, devem se afastar dessas práticas, pois para os gentios, aquele povo que não é judeu, nunca houve lei de Moisés. É interessante isso, abençoado. O gentio, para o povo gentio, nunca houve lei de Moisés. Tanto é que lá no começo, lá em Israel, no Egito, quando foi dada lá a lei de Moisés para o povo, ele disse mesmo, ó, estrangeiro não pode participar. Se o estrangeiro quiser participar, para começar, ele tem que se circuncidar. Porque de cara limpa, como dizem, não poderia participar. Romanos capítulo 2, versículo 14, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque quanto os gentios, que somos nós, que não tem lei, gentio não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. As coisas são naturais para nós, porque para um gentio nunca houve lei. E veja bem, abençoados, olha, não faz sentido, olha só, veja bem, não faz sentido um gentio judaizando. Uma pessoa tem que cumprir a lei de Moisés. Isso aí não combina, não tem razão de ser. Né? Imagina, olha só. Imagina você, pare e pense, por favor. Imagine um gentio guardando o sábado. Não tem razão, porque a lei de Moisés foi dada somente para o judeu. Não foi dada para os gentios. Por que eu sou gentio, vou guardar um sábado? Não faz. E a lei, se tivesse sido dada para nós gentios, também não poderia, porque ela já teve fim, já acabou. Já acabou, abençoado. Não faz sentido. Imagina, olha só, essa aqui, nós fazemos, pelo menos eu fiz muitas vezes, imagina, dando dízimo. Eu sou gentio, nunca fui judeu, eu nunca participei, eu não pertenço a nenhuma tribo lá das 12 tribos de Israel, não pertenço. Imagina que eu dando dízimo, e o dízimo foi uma ordem dada por Deus, as 12 tribos, se você ver lá, Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz que era uma ordem de Deus dada às tribos lá de Israel. Eles que tinham que fazer essas coisas, não nós que somos gentios. E para eles também não precisa mais fazer, porque já acabou. E, olha, eu fiz muito jejum era uma coisa, que coisa ridícula, abençoado. É ridículo um gentio, no ano de 2021, fazendo jejum para agradar a Deus, para querer se justificar perante Deus. Isso não faz sentido, porque Paulo diz, ó, se afaste dessas coisas, nós somos gentios, a lei já acabou. E uma outra coisa que é muito praticada, que é tido assim, pelo menos eu considerava, as religiões consideram, um gentio batizando nas águas. Para que um gentio vai fazer batismo nas águas? Para se arrepender? Se arrepender do quê? Se nós nunca tivemos pecado. Porque pecado era desobedecer à lei. E a lei para nós nunca foi dada. E Deus já nos reconciliou com Ele lá na cruz. Como é que eu vou me batizar nas águas? Nós falamos essas coisas, abençoados. É para que você pare, é para que você pense no que você está fazendo. Você está, como diz um ditado popular, você está pagando o mico. Quando você está fazendo jejum, está guardando sábado, imagina, onde que você vai, abençoado? Não, eu estou guardando sábado. Eu conheço um abençoado amigo meu, que ele é pedreiro, mas só que eu fui contratar o serviço dele, e eu só podia estar no sábado. E não, sábado eu não posso, porque a minha religião... Imagina, ele era lá era adventista, ainda era, infelizmente, ainda é adventista do sétimo dia, então não poderia trabalhar no sábado, porque a lei de Moisés diz que tem que guardar o sábado. E tu és judeu por acaso, meu irmão? E se fosse judeu, a lei já acabou, guardar sábado? Não faz sentido essas coisas, abençoado. Apartando os gentios de Moisés. Essa hoje é a nossa intenção, é o nosso recado, porque o apóstolo Paulo,
Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, e nós imitamos aqui a doutrina do apóstolo Paulo. Afastar os nossos irmãos da lei de Moisés, porque não faz sentido um gentio praticando a lei de Moisés no ano de 2021. Isso já acabou, isso aí não... olha, me perdoe se eu estou exagerando, mas isso é ridículo. Ridículo uma coisa dessa. Você jejuando, você dando dízimo, você se batizando nas águas. Olha, não faz sentido. Olha, vamos ler aqui mais um verso aqui, ó. 2 Coríntios, vamos avançar aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 13. 3:13, diz assim, ó. Olha que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Paulo, que é o apóstolo dos gentios, é o nosso apóstolo, foi ele que Deus usou para nos dar instruções quanto à nossa vida aqui nesse reino. Olha só, o que ele diz aqui, ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó, leia aí comigo aí, por favor, acompanhe na sua Bíblia, anote, pesquise, para você não ser enganado. Diz assim, ó, e nós, falando aqui, nós não somos como Moisés. Olha, abençoado, se eu não sou como Moisés, como é que eu vou praticar a lei de Moisés? Não tem nada a ver com aquela doutrina. Quando ele diz Moisés, não é o homem Moisés, por favor, não é isso? Nós já temos até uma admiração por Moisés, que ele fez um serviço usado por Deus, que uma coisa grandiosa, mas nós não temos nada a ver com aquela doutrina, com aquela lei. Aquilo não serve para nós. Ele diz bem claro, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, para aquilo que era perecível, para aquilo que iria acabar, para aquilo que iria passar. E veja bem, abençoados, quem não se aparta de Moisés, quem continua praticando essa lei de Moisés, tem um véu no entendimento, não consegue entender. E olha, tem mais, tem um véu no entendimento e não consegue crer no Evangelho. Isso, olha, é tremendo uma coisa dessa. O abençoado que imita, que gosta de Moisés, que gosta da lei de Moisés, ele tem um véu e não crê no Evangelho. Quer ver só uma coisa? Nós mostramos aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 3. O que está escrito? Que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. A nossa posição em Cristo Jesus. E nós não mostramos para o abençoado que está lá no legalismo. Ele fala, Deus te abençoe, Deus ainda vai me abençoar. Mas, irmão, está escrito aqui. Não é porque a lei diz, porque Moisés orou lá em Números 6, 23, 24, diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Mas, meu irmão, essa lei acabou na cruz. Cristo ali na cruz nos abençoou com todas as bênçãos. Nós já viemos abençoados lá desde antes da fundação do mundo. Na cruz, Cristo pagou esse preço, acabou essa lei e não foi dada para nós. Não, está na lei de Moisés, então nós temos abençoado. O abençoado que está com esse véu não crê no Evangelho. Isso é incrível uma coisa dessa. Mesmo nós mostramos que está escrito aqui, ó, está escrito que nós somos abençoados juntamente com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8, versículo 9, está bem claro ali, nós fomos abençoados, já somos. E o abençoado que está com a lei de Moisés, que não se afasta dessa lei de Moisés, que está com a lei aqui na mente, o que ele diz? Não, Deus te abençoe, meu irmão, Deus vai te abençoar. Meu irmão, nós já falamos aqui 1000 vezes, vamos repetir, Deus não vai, Ele já foi, Ele já fez. Ele já te abençoou, você é abençoado. Essa é a nossa posição. É que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Abençoado, nós não estamos falando da sua situação, nós estamos falando da tua posição. A tua situação você precisa estudar, precisa se qualificar, precisa trabalhar. E o que você quer? Você quer que Deus, porque você é um abençoado, que Deus jogue um saco de dinheiro aí dentro da tua casa, dentro da tua casa? Não é abençoado. Nós somos abençoados com o nosso espírito perfeito para sempre. E veja bem, o versículo 14, 3,14. Mas falando desses que não se afastam de Moisés. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Mas os seus sentidos foram endurecidos. A sua forma de pensar está endurecida. Porque até hoje, veja bem, até hoje o mesmo véu, a mesma lei, a mesma doutrina está por levantar na lição do Velho Testamento. Do Velho Testamento. O qual, o que aconteceu com o Velho Testamento? Que Paulo diz aqui, 2 Coríntios 3,14, o Velho Testamento foi por Cristo
abolido. Acabou o Velho Testamento. Não existe mais o Velho Testamento. Com Moisés, o entendimento do irmão ali da religião é endurecido. O véu é o mesmo. O testamento é o mesmo. As 613 ordenanças. O irmão abençoado está lá no mesmo caminho. E por quê? Não se afasta de Moisés. E nós estamos falando para o santo. Santo, pelo amor de Deus, abençoado. Você já é abençoado. Esqueça esse negócio de Deus te abençoe. Deus não vai, Deus já foi. Você é perfeito, você é santo, você não tem pecado. Cristo tirou, aniquilou o pecado, Ele não te perdoou. Se Ele te perdoou, como é que você tem pecado? Uma coisa simples, mas o abençoado não vê, por quê? Não entende? Porque o sentimento aqui, ó, os seus sentidos foram endurecidos com a lei de Moisés. Ele não se afasta da lei, não larga esse negócio aí chamado lei de Moisés, que nunca serviu para nós. Então, abençoado, é necessário que se aparte da lei de Moisés. Você não precisa disso. Aí vem aquela pergunta que sempre nos fazem. Já que eu não preciso da lei, eu posso fazer o que eu quiser? Pessoal, não pode, porque você é livre, mas o que você planta, você colhe. Agora, a lei de Moisés não pode te condenar e nem pode te absolver, porque a lei não foi dada para nós. Nós somos livres por Cristo Jesus. Foi Ele que nos libertou para sempre. De fato, olha só, veja bem, de fato, Cristo acabou com a lei ali na cruz. Isso acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Nós estamos aqui falando sempre. Mas na mente só acaba com o conhecimento do Evangelho. Você quer acabar com esse negócio de lei de Moisés? É necessário que você entenda a graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Diferente da lei de Moisés, que endurece o entendimento. O Evangelho faz o quê? Ilumina os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. É o contrário. A lei de Moisés endurece o entendimento. Agora, o Evangelho da graça de Deus ilumina os teus olhos e você passa a conhecer a tua posição em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo dá essa recomendação aos santos: se afaste da lei de Moisés. E nós aqui damos voz, damos coro o que ensinou Paulo ali. Olha, se afaste da lei de Moisés, esqueça esse negócio, isso não serve para você, isso já acabou. Amém? E versículo 15 diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15 diz assim: e até hoje, eu já escutei um abençoado pregando, ele disse que esse aqui era no tempo de Paulo, né? No tempo de Paulo, não, abençoado, a lei de Moisés, de Paulo, quando ensinava, Cristo já havia morrido, né? Os tempos eternos já haviam começado ali na cruz, e até hoje, quando é lido, quando é praticado Moisés, o véu está posto. Até hoje, se você for em algum lugar chamado igreja evangélica, igreja católica, centro de macumba, centro espírita, ali eles estão praticando Moisés e o véu está. Pergunta para qualquer um deles se ele é um abençoado. Pergunta para algum deles se ele não tem pecado. Eles não vão concordar com o Evangelho, porque até hoje, quando é lido, quando é praticado, eles praticam Moisés, praticam a lei de Moisés, então o véu está posto sobre o coração, aqui, ó, a mente deles ainda está posto sobre o coração deles. Quem pratica Moisés até hoje, a lei está em seu entendimento, ainda estão ali praticando, estão junto da lei. Por isso que Paulo fala, sai da lei. A lei foi dada, abençoados, por Moisés. Veja bem, João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés, dada para os judeus, não para os gentios. João capítulo 1, vamos ler aqui, ó. João capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó. Porque a lei, está falando aqui da lei de Moisés, não é isso? Foi dada por Moisés, através de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei para nós não é verdade, porque a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus quando ele morreu e ressuscitou. Para nós a lei nunca foi verdade.
Porque antes nós não tínhamos lei e na cruz Cristo acabou com a lei. A recomendação do Evangelho é deixar, é se afastar da lei de Moisés. É só isso que o Evangelho fala. Nós já lemos aqui algumas vezes, vamos ler de novo aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz, ó, pelo que, deixando já, se afastando já, o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo lá, da lei de Moisés, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e a doutrina dos batismos, imposição de mãos, todas aquelas práticas lá da lei de Moisés. Se você continuar, se você não se afastar, você não vai conseguir fazer o que diz aqui no comecinho, ó, prossigamos até a perfeição. Você vai continuar num pacto imperfeito, um pacto de maldição e morte. E Paulo diz, ó, deixe isso, se afaste da lei de Moisés, esqueça essas coisas que não servem para nós. E veja bem, se você, olha só, eu não recebo isso mais, se você vive praticando candelabro, sabe o que é o candelabro? Aquele que representava os 7 Espíritos de Deus, Páscoa, chamada Santa Ceia, não é isso? Batismo nas águas, dízimos, jejum. Pessoal, olha, se você participa de um lugar que faz essas coisas, que tem lá um candelabro bonitão, não é isso? De ouro, que todo mês tem a Santa Ceia, tem a Páscoa, tem batismo nas águas, faz dízimo, jejum, eu gostaria de falar que você não está no Evangelho. Você não está no Evangelho, porque essas coisas faz parte lá do judaísmo, da lei de Moisés. E isso não serve para nós. Paulo diz, ó, se afaste da lei de Moisés, se afaste do judaísmo, isto é Moisés, é lei. Vamos repetir aqui, nós até colocamos aí no nosso anúncio, aí nós anunciamos aqui a mensagem de hoje, e botamos lá, ó, veja bem, se você vive praticando candelabro, Páscoa, batismo nas águas, dízimo, jejum e mais uma série de coisas que nós vemos por aí, você não está no Evangelho, você é um judeu, um falso judeu, você está no judaísmo. E de Moisés, abençoados, vamos repetir aqui, de Moisés a orientação é se afastar. A orientação do Evangelho da graça de Deus é você se afastar dessas coisas. Esqueça isso, abençoado, porque não serve. Nós já mostramos aqui várias vezes, não é com essas coisas que você vai agradar a Deus. Muito pelo contrário, você é gentio. E a orientação, diz aqui o apóstolo Paulo em Atos 20, vamos repetir aqui, Atos 21, diz assim, ó, vamos ler, se você está chegando agora, ó, e já acerca de ti, a respeito de Paulo, estava preso, foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se, a se afastar de Moisés, dizendo que deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Esse era o que recomendava o apóstolo Paulo. Olha, Deus levou Paulo lá no paraíso e deu essa orientação. Isso aqui não surgiu da inteligência de Paulo, não que Paulo estudou muito, Paulo era um doutor. Não, quanto ao estudo de Paulo, quanto à sabedoria natural que ele tinha, ele disse que era esterco, era imundícia, não servia para nada. Agora, o que ele ensina, o que ele escreveu, pessoal, ele recebeu de Deus mesmo, não foi de homem nenhum, foi o próprio Deus que disse a ele, ó, ensina a minha igreja que eles têm que se afastar da lei de Moisés, que não serve para eles. Eu mesmo, Cristo, acabei com a lei ali na cruz. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo escreveu. Para nós, os gentios, veio a graça por Cristo. Veja bem, a graça de Cristo veio através de Cristo ali, quando ele morreu, estabeleceu o pacto da graça de Deus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. A graça nos foi dada por Deus. Efésios, vem aí Efésios. Você conhece esse verso? Vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó, por quê? Pela graça, não é pela lei. Veja bem, abençoados, a lei não tem nada a ver com graça. A lei foi o pacto antes da cruz, até a cruz. Na cruz veio a graça, que diz aqui, João disse lá, que a graça, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. E diz, porque pela graça nós somos salvos. Nós fomos salvos pela graça, pela vontade de Deus, por meio da fé, não por meio das obras. Não é por meio das obras, porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós. Se não vem de mim, não depende de mim, então aí já acabou as obras. Aí não adianta eu me batizar, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu subir um monte, porque a salvação, o conhecimento, não vem de mim. Isso não é porque eu sou muito inteligente, não. Aquele apóstolo, né? Ele fala tão bem, ele é tão inteligente, com certeza, não, isso não vem de você. O que é isso? O apóstolo Paulo explica aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz que não é que vai ser, é dom de Deus. Essa salvação, esse conhecimento que nós temos aqui, é um dom de Deus, que Deus imputou no nosso espírito, no nosso conhecimento. E quando nós ouvimos o Evangelho da graça de Deus, o próprio Deus ilumina os nossos olhos, e esse conhecimento que já nos foi dado desde antes da fundação do mundo, é ativado, é reaceso, é avivado em nós, e nós entendemos isso aqui. Mas isso não vem de obras. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, que ele ama esse versículo aqui. Olha o que ele diz. Não vem das obras. O que é que não vem das obras? A salvação, a graça, não vem das obras. Foi imputado por Deus. Não vem das obras, para que ninguém, veja bem, não adianta você ter muita NES no seu dedo, ter uma estante lá cheia de livros, ter vários cursos, estudou muito e fala vários idiomas. Nada contra quem é muito inteligente. Eu admiro a pessoa que tem muitos estudos, sabe muita coisa, é muito maravilhoso. Mas para a graça de Deus, não adianta, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse que cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Eu não posso me considerar superior a você e nem você superior a mim. Nós somos iguais perante Deus. A graça que foi imputada em mim é a mesma que foi imputada em você. Agora você precisa ouvir para entender, para que teus olhos sejam iluminados e você entenda a sua posição em Cristo Jesus, abençoado. Na verdade, a graça de Deus nada mais é do que você entender, do que você conhecer a tua posição em Cristo Jesus, abençoado, santo, perfeito, um só Espírito com o Senhor, e tudo isso não depende de nós. Isso bota a soberba do homem, a jactância do homem lá embaixo, e Cristo lá em cima, porque foi Cristo que fez todas as coisas, o próprio Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não adianta você achar, não, eu jejuei. Se afaste disso, abençoado. Corra dessas coisas. A honra, a glória é do próprio Deus. Lá no passado, ele já falou através de um profeta, que ele disse, a minha honra, a minha glória, vou dividir com ninguém não, é toda minha, é dele mesmo, abençoado. É tudo dele, veio dele, é para ele, é ele que fez, ele que escolheu, ele que decidiu, é quem ele quer não quer também não é, e é tudo dele. Não depende, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se afaste de Moisés, se afaste da lei de Moisés, tira essas coisas da sua mente, que você precisa fazer jejum, que você precisa jejuar, que você precisa fazer um pacto com Deus. Imagina, fazer um pacto com Deus. E o que Cristo fez por você lá na cruz? O pacto que ele fez por você. Ele que fez, ele que pagou o preço por você. Você agora acha que vai fazer um pacto com Deus? Não, abençoados, veja bem. Está escrito, não existe alguém que possa oferecer alguma coisa a Deus, que Deus vai retribuir. Porque tudo que você tem, tudo que você é dele, já é dele. Como é que você vai dar para ele? Tem como, abençoado. É tudo por ele. O pacto de Moisés, veja bem, o pacto lá de Moisés foi de obras. De obras. E o evangelho é bem claro, não vem das obras. Não adianta você se meter nisso, que você não vai chegar a lugar nenhum. O evangelho é bem claro. O evangelho é bem claro. Não vem das obras. Não adianta você querer fazer. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos ler esse versinho aqui, muito bonito. Gálatas 2,16. Diz assim, 2,16. Olha só, para você que quer fazer alguma coisa, pensando que vai se justificar com Deus, fazendo jejum, pensando que vai se justificar com Deus, se batizando nas águas, não é isso? Não, eu dou meu dízimo ali, certinho, bonitinho.
Você está dando dinheiro lá para quem você quiser, dinheiro é seu, você faz. Mas para se justificar com Deus, olha o que diz aqui, ó, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem, olha só, sabendo que o homem não é, risca isso na sua Bíblia, não é justificado pelas obras da lei. O homem perante Deus, você pode se justificar perante a sua esposa, perante o seu esposo, fazendo alguma coisa, mas perante Deus, ninguém não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, temos crido, não é isso? Para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por quê? Porquanto pelas obras da lei, olha o que diz o Evangelho, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum doutor, ninguém será justificado. Não tem, pessoal, não tem como se justificar pelas obras de Moisés. Paulo fala assim, isola isso, deleta essas coisas da sua mente. Não queira agradar a Deus, não queira servir a Deus, ou se justificar diante de Deus com as obras da lei de Moisés. Porque você não vai agradar, não vai conseguir, abençoado. Não tem como você fazer isso. Nós insistimos nesses assuntos, nessas coisas, porque aqui do lado, aqui onde eu estou, tem um monte de igreja perto da sua casa, tem um monte de lugares que pessoas estão querendo se justificar, sair de manhã da sua casa e vão para esses lugares para se justificar perante Deus com a lei de Moisés, fazendo jejum, fazendo ceia, e levando dinheiro, dando dízimo, achando que vai se justificar perante Deus. Se é parte dessas coisas, se você é judeu, veja bem, vamos falar aqui, se você é judeu, saiba que a lei acabou. Se você porque não, eu sou judeu, eu tenho que cumprir a lei. Pensa, você está pagando mil, porque você deveria conhecer melhor o seu país lá. Porque a lei de Moisés acabou, não existe mais para o judeu. Lá na cruz, Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, acabou. E outra coisa, não entre nessa gracinha aí que diz aí alguns teólogos, que a lei foi fatiada em 3 partes, não. Cristo acabou com essa parte, com essa aqui ele deixou mais ou menos, e essa aqui está valendo. Mentira, abençoado. O Evangelho diz que Cristo é o artigo definido, o fim da lei, toda a lei. Se fazia parte dos 613 mandamentos, você não precisa mais fazer para se justificar perante Deus, porque Cristo na cruz pagou o preço por essa lei. Agora, se você é judeu, você é parte dessas coisas. Agora, se é gentio, não, eu não sou judeu, eu nunca fui judeu. Como é que a gente trata esse assunto? Nós já falamos, vamos repetir. Para nós que somos judeus, nunca teve lei de Moisés. Então como é que você vai se meter numa furada dessa? Como é que você vai se meter numa fria dessa? Está pagando esse mico aí, se metendo em lei de Moisés que nunca foi para nós. Por favor, abençoado. Olha, só mais um verso. Vamos ver aqui, mais um verso, já estamos terminando. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 6, diz assim, ó, ora, depois de tudo que nós falamos aqui, ó, ora, diz aqui o apóstolo Paulo aos Hebreus, ora, sem fé, ou é sem obras? Ele fala aqui, né, sem fé, é impossível. Sabe o que é uma coisa impossível? Não é possível de maneira nenhuma. De maneira nenhuma é possível agradarem a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Como é que é se aproximar de Deus? Porque se Deus é um só Espírito comigo. Se aproximar de Deus aqui, abençoado, é no conhecimento. Você se aproxima de Deus com conhecimento. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer conhecer a Deus, creia que Ele existe. Primeiro passo, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você tem que ter, é por fé, pessoal. Sem fé é impossível. Não é obras. Não adianta, não. Eu realmente, eu passei por uma situação aí, não é isso? E agora eu creio em Deus. Você vai passar por 10 situações e se você não crer, e também não vai crer, porque não é por obras, é por fé. Sem fé você tem que crer, e crer no Evangelho, hein?
Não é crer na lei de Moisés, porque muitos dizem que creem, não, eu creio em Deus, mas está se batizando, está jejuando, está dando dízimo, está circuncidando, não é por obras. A fé que Paulo fala aqui é fé, do Espírito, a fé de Deus, não é fé em Deus. A fé em Deus acabou na cruz. Agora é fé de Deus, que Ele mesmo imputou em você. Sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível. E a fé não se mistura com as obras. Isso aí, sabe? Uma coisa tremenda, tremenda. Houve uma divisão. Sabe por que não se mistura? Eu vou te falar por que não mistura. Porque a divisão da fé com as obras foi feita pelo próprio Deus. Foi Deus que separou. Antes da cruz, obras. Depois da cruz, fé. Como é que vai misturar? Se foi o próprio Deus que separou. Porque se misturar, então Deus falhou. Se alguém conseguir misturar as obras com a fé e der certo, Deus falhou. Se foi Ele mesmo, foi o próprio Deus que ali na cruz, Ele separou as obras da fé, nós estamos depois da cruz, nós vivemos por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós, os justos, que fomos justificados por Cristo ali na cruz, vivemos por fé e não por vista, e não por obras, não pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, por nada, mas por aquilo que eu creio no Evangelho. Quando diz que é a fé de Deus está imputada no meu espírito, que é revelado pelo que está escrito. Você lê, você entende, você crê. Essa é a fé que nós vivemos, não dependendo daquilo que nós vemos, não dependemos daquilo que até que eu sinto, que às vezes eu sinto coisas que me fazem chorar, mas o Evangelho diz que é diferente, então eu creio no Evangelho, não naquilo que eu estou sentindo, não nas lágrimas que estão saindo dos meus olhos, porque isso aqui, tudo passa, mas o Evangelho da graça de Deus que está imputado em nós, no nosso espírito, no nosso coração, isso é para sempre. Moisés, veja bem, Moisés só traz obras. Moisés só traz obras abençoadas, 613 mandamentos, e mais, além dos 613 ordenanças, ainda existe aquelas que o povo de hoje, chamada religião aí, colocou copo de água depois da oração, vassoura ungida, e martelinho, não sei das quantas lá, e traz o retrato, e traz a chave, e mergulha, coisas acrescentadas pela religião. Moisés só traz obras. Se a parte dessas coisas, se a parte de qualquer lugar que tenha Moisés, não vá nesse lugar, pessoal, não vá nesse lugar. Se tem obras, corra disso. Você é abençoado com todas as bênçãos. Essa é o nosso recado, a nossa oração, a nossa declaração por você nessa manhã. Receba que você tenha os olhos do entendimento iluminados, entenda a sua posição em Cristo Jesus e se afaste de Moisés. Compartilhe aí a mensagem, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, se por acaso você ainda não fez, para que a palavra corra, seja glorificada, e os nossos irmãos também, com esse entendimento, somente com esse entendimento, vão se afastar de Moisés. Porque Moisés só tem aqui, na mente. Moisés já acabou lá na cruz, Cristo acabou com Moisés. O único lugar que você vai encontrar a lei de Moisés agora é no entendimento dos irmãos. E a única coisa que disse o apóstolo Paulo, a única coisa que pode abolir esse entendimento é o Evangelho da graça de Deus. E para isso é necessário que eles ouçam e Cristo mesmo desilumine os olhos e ele seja livre, seja liberto, assim como nós fomos. Abençoados, receba que já é o nosso melhor domingo, receba que já é o nosso melhor dia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas sei que o Espírito de Deus habita em você e Ele mesmo cuida de você. O Evangelho diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Isso aí nos traz assim, uma tranquilidade, quando a situação, quando o mar se levanta, às vezes o mar se levanta, parece que o barco vai afundar, mas não vai, abençoado, não vai, porque o próprio Deus te garante, se afundar, você não vai morrer, porque Ele é um só Espírito com você. Abençoados com todas as bênçãos. Até a próxima reunião.